enquanto aguardava-se a conclusão da regulamentação federal. O trabalho começou há muito tempo, né? Especialmente no âmbito do legislativo. Essas leis foram aprovadas no ano passado, né? Quem lembra tudo que aconteceu, inclusive depois da aprovação, já foi difícil para aprovar, depois para fazer ela valer, né? Teve todo um desafio. E aqui a gente sempre teve uma articulação muito forte com os municípios também, né? Então, desde a articulação para aprovar, a articulação já pensada em executar, a gente, claro, já estava se preparando para executar o ano passado, a lei acabou ficando para esse ano, mas ficou para esse ano, que ótimo, né? Então, esse ano a gente já virou o ano seguindo essa preparação para poder executar esses recursos. A gente estava com um grupo de trabalho montado no Festival de Cinema do ano passado, que audiovisual, né? Virou um ano depois, né? Então foram mais de 12 meses de construção para que a gente pudesse chegar aí nessa configuração de execução. Então, desse total de recurso recorde aí do setor, 195 milhões para o Rio Grande do Sul, 104 para os municípios, 11 municípios só não acessaram, 90,8 milhões para o Estado, que esses que já estão disponíveis. E aqui a gente teve outra conquista, né? Conquista aí, ó, que vai impactar nos resultados, que é essa mobilização maior. A gente sabe que a live foi traumática para muitos municípios, foi difícil executar, né? Foi prazo curto, né? A necessidade, né? A urgência do setor era ainda maior, mas ela deixa legado, ela gerou movimentos que nunca tinham sido feitos em muitos municípios. Então agora a gente conseguiu ampliar ainda esse número, de novo, esforço, governo federal articulando, né? Governo do estado dando seu alcance, mobilização dos municípios, especialmente por meio do CODIC. Então muitas forças aí, a própria pressão da sociedade, Tribunal de Contas também em cima, exigindo essa adesão. Então a gente chegou aí a 98% dos municípios, né? A gente tem 497 municípios, não é pouca coisa. Então 11 só ficaram de fora. Isso é importante, recurso descentralizado em todo o território, e nessa vez, diferente da LAB, o recurso que o município não pega não vem para o Estado. Foi já redistribuído para os municípios que solicitaram, já teve um rateio, né? Então valores pequenos, como foram só 11 municípios pequenos, então esse valor já foi redistribuído. Então dificilmente vem mais alguma coisa do Estado, que o município teria que receber, ficar 180 dias com o recurso sem fazer adequação orçamentária, daí já passou até 31 de dezembro, que eu faço elas nem batem na lei, né? Ela foi pensada no contexto, né? Enfim, e as coisas vão mudando. E a gente teve, então, especialmente esse ano, algumas ações mais focadas para levantar contribuições, uma consulta pública que a gente colocou à disposição, era cheia, né, com bastante questões ali que nos ajudaram a avaliar processos que já foram feitos, avaliar potencial de demanda, porque nessa fase de prospecção, né, de compreensão de potencial de demanda, para que a gente possa olhar para a política pública e fazer esse desenho, então, dos editais, que são uma ferramenta. Os editais são uma ferramenta para a política pública se desenvolver. Naturalmente precisam ter demanda, naturalmente precisam espelhar, né, esses resultados que a gente precisa alcançar. A audiência pública também foi um momento importante. A dimensão do Estado, claro que ela fica um pouco mais robusta, mas aí a gente fez essa discussão setorial no segundo momento, em salas, né, os setores têm demandas diferentes. Nossos colegiados setoriais já estavam trabalhando nos planos setoriais de cultura, são 12 ativos, então isso também deu um subsídio bem importante. A gente cruzou depois todo esse acúmulo com esse trabalho que já vem sendo feito. De novo, sistema de cultura é um processo de articulação permanente, a gente não começa do zero, né? Quando inicia algum processo, justamente se espera que o sistema consiga nos dar essa resposta, inclusive a médio e longo prazo, que a gente possa estar somando os resultados. E o Conselho Estadual de Cultura, especialmente uma parte bem sensível dos editais, que são os critérios de avaliação, então também foram acionados ali para poder nos ajudar a chegar nos critérios que a gente vai ver que é algo bem decisivo ali para poder chegar, resolver essa concorrência. E a gente teve um movimento daí internamente, a gente conseguiu se estruturar melhor também, e teve, né, de certa forma, uma participação muito mais ativa dos institutos estaduais. São 7 institutos, então trazem esse olhar de cada um dos setores. Não dá para separar, né, a burocracia desse conhecimento do setor. Então, internamente, a gente ganhou muito com isso também, dentro do contexto que a gente tem.
Então chegamos aí à divisão de valores. Isso aqui, de certa forma, já estava praticamente resolvido pela legislação. Os municípios têm 3 incisos para resolver, a gente 4. Então a tendência é que saiam 4 editais em todos os estados, né, que são finalidades distintas, recursos distintos que precisam ser aplicados em cada um daqueles incisos. Então a gente tem aqui 63,3 milhões. Já para os outros setores, que a gente tem 24 milhões, poderia até ser feito um edital único ou mais. Então a gente optou por 5 editais que a gente vai apresentar. Para quem ainda não leu, vamos discutir um pouco eles. E a lei trouxe, né, para ver até aquela experiência do Rio Grande do Sul, das entidades parceiras, né, também, levantou a necessidade e até pela dificuldade de operação, a grande maioria não executou dentro do prazo, até 31 de dezembro de 2020. A lei foi prorrogada depois disso, então alguns retomaram a execução depois, né, estados e municípios, muito também em razão da falta de estrutura. Era um volume financeiro que habitualmente não passava por essas secretarias. Então a lei já observou isso, não exatamente a lei, mas a regulamentação, e trouxe a possibilidade de 5% ali para serviços técnicos, para qualificar a execução. Qualificar a execução parte do trabalho é relacionado aos processos de seleção e parte do trabalho também é relacionado diretamente à facilitação do agente cultural para poder se organizar para acessar os recursos. E daí a gente tem aqui um cardápio geral. Vou apresentar um cardápio geral, depois a gente pode ir para cada um dos editais e discutir mais um pouco. Mas então os primeiros quadros do audiovisual, de novo, estavam atrelados na legislação, essas finalidades já estavam pré-definidas. Então aqui, investimento recorde, a gente tinha feito o maior investimento com filme RS, foram 12 milhões. Maior recurso que já foi colocado no audiovisual. Agora a gente salta para 44 milhões. Então esse é o total de valor. E aqui o foco era mercado audiovisual, que a gente, né? Empresas que arrecadaram esse imposto do Fundo Setorial do Audiovisual e foram paralisadas, tiveram interrompidas suas atividades, precisavam retomar, e mais do que retomar, né? Retomar pensando que a gente perdeu o mercado na pandemia, né? Quando a lei da TV paga, da cota de tela começou a dar efeito, o streaming já era o maior consumo de recursos. Agora é o que está se discutindo, por isso a regulamentação, ela também leva um certo tempo, especialmente falando do audiovisual, é um setor mais dinâmico, quem trabalha no setor, né, compreende, quem consome audiovisual também já está sentindo isso no dia a dia, né? Então a gente tem um desafio enorme pensando na política nacional do audiovisual, né? Então a gente tem agora a discussão da cota nos cinemas, também a cota de tela, e essa regulamentação do streaming, senão a gente perde o mercado, né? Não é à toa que a gente, mais de 90% da produção consumida não é nacional, então a gente precisa ter capacidade de produção, mas precisa ganhar mercado. Para ganhar mercado, isso é bonito da lei, né, nos força a ter uma visão sistêmica. Não adianta investir só em produção, né, a gente vai ter que investir onde é que se exibe. Sala de cinema, poucas telas a gente tem no Rio Grande do Sul, em poucos municípios. Então vamos dar um privilégio. Aqui a gente tem uma vantagem, naturalmente, para as salas comerciais, porque elas que geram essas receitas da comercialização dos produtos audiovisuais, mas tem também a possibilidade de cinema itinerante, outras exibições. Então aqui o foco, né, a gente pensou, para as salas funcionar precisa de público, então nosso foco aqui é o público, esse valor vai ser para poder ter público assistindo esses filmes. Depois a gente tem todo o contexto de capacitação, festival, mostra e memória. Então tudo é importante, naturalmente está ali, tudo vai ser possível de ser financiado com os recursos do Estado, né? Essa discussão de pactuação também, a gente tem limitações, quem pode fazer regulamentação ao governo federal, a gente pode fazer, digamos, algum ajuste de operação com os municípios. E a gente sentiu que, por exemplo, festivais são bem importantes, podem não ter recursos suficientes nos municípios. Então, aqui também é possível. Capacitação de diferentes tamanhos vai poder ter em estado e município, mostras também, projetos de pesquisa e memória. E, por fim, daí o inciso que só o Estado tem, o município não tem, é esse para focar no fortalecimento das empresas, especialmente voltado para distribuição e licenciamento. Então, aqui a gente pensou algo bem diferente, buscando compreender que dentro da economia criativa as coisas só vão ganhar força se houver essa atuação colaborativa, a gente conseguir com mais força, com estratégia conjunta, entrar no mercado, e as universidades são chave para isso, então a gente atrelou, podemos falar um pouco mais disso depois. E aqui eu vou passar o outro lado, daí a gente já vai um por um do edital para a gente poder conversar. Falei bastante aqui, emendei um pouco. Saímos dos 4 do audiovisual, então vamos para os 5
dos outros setores. Então, de novo, podia ter sido um edital, podia ter sido mais. O que se pensou aqui? A consulta pública nos ajudou muito, os investimentos da Lei de Blanc nos ajudaram muito. A gente sabe que sempre tem essa questão dos segmentos. A gente, no FAC, fez uma olhada para os setores da indústria, e daí, quando a gente tem um olhar para cada setor da indústria, a gente vê que todos os setores, as artes visuais, o teatro, vai ter finalidades, né? Vai ter necessidades iguais, vai precisar atuar em formação, vai precisar atuar com fruição cultural. Então, aqui a gente inverteu a lógica, voltou a dividir por finalidade do processo criativo. Todos os segmentos, inclusive tem segmento, vamos lá, daqui a pouco uma pesquisa sobre o circo, vai estar aqui, pesquisa, registro e memória, né? Então, todos os segmentos vão ter alguma possibilidade de enquadramento, isso que a gente está sentindo dos agentes culturais. Olha, estamos vendo os editais e até a dúvida muitas vezes é onde se enquadrar, qual que é o melhor edital, ou seja, estão instigando. O papel do edital também é esse, parte do resultado, né? Isso aqui não é só para distribuir recursos, né? Que, de novo, o edital é uma ferramenta da política pública, tem que trazer esses estímulos para que haja essa colaboração na concepção de projetos. Isso já é um resultado do processo, né? Mas claro que o resultado final é a gente conseguir ter esse investimento e ter esse resultado que está aqui. Então aqui são 4,9 milhões, 60 em projetos de 80 mil. Aqui falando valores fixos, a gente tem vários tipos de editais aqui, 3 pelo menos, né? Faixa de valor fixo e rateio. Então aqui é valor fixo, 80 mil. Todo mundo que ganhar ali os 61 projetos, 80 mil cada um, não tem escolha de valor. Depois, na cultura e educação, algo que surpreendeu na consulta pública, teve muito interesse dos agentes culturais, né? Imagino que muita gente se veja, muita gente já trabalha aqui, dependendo do setor, né? Nessa área, tem um campo importante e um resultado mais importante ainda para a sociedade. Fora que a gente está falando de novo, o mercado precisa de formar público, né? Então, para a gente tornar tudo isso sustentável, e daí eu trago de novo aquele indicador dos jovens que não estão participando da formação dos projetos. Tem coisas que a gente pode fazer, mas o resultado demora para acontecer. Então aqui tem um olhar para a cultura e educação, não tem requisito de faixa etária, mas é para despertar essa importância dentro de uma visão sistêmica também. A gente tem pela primeira vez um edital só para a criação artística, desatrelado do produto, né? Porque como o artista fica, né, muitas vezes está atrelado ao edital, a trazer aquele produto já feito para poder desenvolver as atividades, para partir para um outro, e a gente pode e deve, e aqui a ideia é essa, criar uma condição para o artista trabalhar de forma remunerada para poder qualificar suas criações artísticas, contratando inclusive profissionais para poder estruturar, né, algo que, claro, vai poder ter uma sequência depois do fomento público, mas esperamos também que possa ter uma sequência também a partir dessa possibilidade de mercado, enfim, de contratações, de ingressos, uma série de questões que podem ampliar a vida útil e ajudar, né, nessa sustentabilidade do setor e mais ainda, né, nesse aumento da potência da produção cultural do Estado, que a gente sabe como é forte. Essa linha não podia faltar, festivais, mostras, circulação, essa é a linha que mais chega na população, pensando no acesso à cultura. Então aqui a gente está falando de contratações de atividades, de grupos, né, de questões que já estão estruturadas para que possam se apresentar, ampliando esse acesso aí à produção cultural do Estado. Então aqui tem duas linhas, que já tem uma diferença. Até porque tem tamanhos diferentes, estão falando uma série de estruturas que precisam ser contratadas, que tem um certo custo. Então chega até 300 mil ali na linha maior, lá do projeto. E na outra linha, 14 projetos de 150 mil. E a gente fecha abrindo espaço para inovação, para daqui a pouco estar pensando em questões que a gente não vai conseguir discutir no lugar, o projeto vai ter que demandar e o edital tem que estar apto muitas vezes para poder receber alguma coisa que pensou diferente dos formatos tradicionais. Então aqui a gente não está falando de pesquisa, não está falando de cultura e educação, criação de festivais culturais. Aqui a gente está falando de algo que até a lógica dos editais compromete. A gente acaba gerando uma concorrência quando o setor podia estar trabalhando mais colaborativamente. Então aqui é para trazer essa provocação. Tem como trabalhar mais junto, e aqui não tem recorte territorial. No FAC a gente tinha feito territórios criativos, bom, ali era um recorte territorial. Aqui é uma rede, vamos fazer a rede do hip
do artesanato, dos artistas de rua, criar alguma solução que pode ou não envolver tecnologia. Então aqui abre um campo aí para que a gente possa pensar soluções para problemas de criação e produção. Né? Não é a ação em si, a colocar à disposição numa apresentação, é como que a gente pode fazer para essa engrenagem toda girar mais, girar melhor, gerar resultado, qualificar, né? Gerar informações de processos culturais. E aqui a gente está ampliando bastante também para se olhar da economia criativa, quando a gente começa a extrapolar os segmentos do patrimônio, as artes, as mídias, começam a encontrar as criações funcionais, a publicidade, a tecnologia da informação, né, a moda, tem uma série de atividades ali que elas têm uma relação, né, direta, mas elas estão conseguindo desenvolver criações funcionais com o sem uso da tecnologia e gerando valor econômico, né, gerando receitas financeiras, muitas vezes. Então aqui a gente consegue pensar bastante nisso. Tá, agora eu vou deixar vocês também me interromperem.